Olá, professores, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio de novo aqui conversar um pouquinho sobre educação especial. Por que essa semana a gente vai conversar sobre educação especial? Porque recentemente, no dia 21 de setembro, nós comemoramos a luta da inclusão, né, da pessoa com deficiência. Vamos lá para o slide para a gente estar olhando a nossa programação para esse ATPC. Então, o que nós vamos falar? Um pouquinho sobre a importância do respeito à diversidade, né, em comemoração do dia 21 de setembro, o status da educação especial em âmbito estadual, o que a nossa secretaria, o que a SEDUC tem feito junto com o CAP com relação à educação especial, as premissas da política de educação especial do Estado de São Paulo, né, que rege todo o trabalho nosso aí na sala de aula, aqui na diretoria de ensino, em todas as escolas, é dessa forma que a gente pensa que deve seguir a educação especial. E depois eu falar um pouquinho sobre o canal da educação especial lá no Centro de Mídias, que dias que acontece e qual a programação. Vamos seguir para a gente começar nosso trabalho. Então vamos lá. No dia 21 de setembro, né, é, bem recente, aí, há 2 semanas atrás, foi comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, né? O que essa data marca? Ela marca a construção das mobilizações para a inclusão social das pessoas com deficiência, a conscientização da luta anticapacitista, que a gente vai conversar um pouquinho dessa terminologia, né? O que são termos capacitistas, e a celebração desses movimentos. Então, várias instituições, vários órgãos, durante essa semana, né? Durante o dia 21 de setembro e durante o mês de setembro, né? Que existe o Setembro Amarelo, também tem o Setembro Verde, que é em comemoração a essa luta nacional, e é uma luta de direitos humanos das pessoas com deficiência, é histórica e tem o seu grande marco aí em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Vale a gente lembrar, né, que a inclusão é uma questão social, né? A gente só consegue fazer com que a inclusão realmente ela venha acontecer quando a gente olha o outro com respeito, né? As suas diferenças, não as suas limitações, mas as suas diferenças. E aí na escola, no espaço onde nós estamos todos, né? É, a nossa grande luta para que esse diagnóstico que a gente tanto anseia, né, com relação à educação especial, né, a gente quer um diagnóstico, a gente quer saber o que aquele aluno tem, a gente tem as nossas dúvidas, que ele não seja uma resignação, uma condenação, né, que o laudo chegue e a gente fale, nossa, é por isso que ele não aprende, tá vendo? Ele não aprende, ele também não vai aprender. Não é, né? A gente tem que olhar para a potencialidade daquele indivíduo e trabalhar para que isso aconteça, né? Para que a aprendizagem dele também aconteça, porque a escola é o espaço de aprender. A escola não é só um espaço de socializar. Todos aprendem na escola, inclusive a habilidade social. Vamos para frente. Vamos falar aí dessa, né, como esse dia 21 de setembro, e também dentro do Setembro Verde, existe aí uma luta anticapacitista. A gente tem alguns hábitos de colocar algumas frases no nosso vocabulário sobre a deficiência, sem às vezes mesmo ter pensado ou parado para pensar que essas frases elas são capacitistas, elas estão associadas à pessoa com deficiência. Quando nós recebemos um aluno lá na nossa sala,
né, que é público da educação especial, a gente se dirige a esse aluno como mais um, né? Eu tenho 30 alunos, mais um aluno de inclusão. Eu não tenho 30 alunos mais um, eu tenho 31 alunos, todos diferentes. Se um é deficiente, se o outro aprende com facilidade, se eu tenho crianças lá na minha sala de aula com problema de aprendizagem, a sala é minha, eu sou professora e eu sou responsável por todos os meus alunos. Eu não tenho nenhum a mais, eu tenho todos eles. Outra frase capacitista, né? Dar uma de João sem braço. Né? A gente usa essa frase quando a gente quer dizer que a pessoa é folgada, né? E por isso ela não faz nada. Isso não representa o deficiente físico. A gente está falando aí de incapacidade de deficiência nos membros superiores. Né? Nós conhecemos muitas pessoas que, mesmo sem os membros superiores, elas são trabalhadoras, tocam a vida delas, praticam esportes, trabalham, têm família, têm filhos, e não são pessoas folgadas e preguiçosas. Outra frase capacitista aí que está no nosso vocabulário, né? Dar uma mancada. Mancada, a gente usa, né, esse termo quando a gente quer dizer que aquela pessoa não fez tal coisa, né, e que não te agradou. Mancada é de mancar, né? A pessoa não manca por intenção, né? Então, essa é uma frase capacitista que para a gente excluir aí do nosso padrão. Eu acho que a mais usada é essa, né? Fingir demência. Vou fingir demência para não ver tal coisa. Vou fingir demência, né? Dar uma de perdida. A demência é uma doença mental, né? Da psiquiatria, é, com a perda de memória, né? Que vem associado com a perda de memória. E quando a gente usa essa frase, fingir demência, a gente está agredindo as nossas palavras, uma pessoa com uma doença psiquiátrica, né, que ela não controla. Ela não esquece de propósito, ela esquece por conta da própria doença mental dela. Eu escuto muito essa outra frase que também é capacitista. Só recebe o fardo quem aguenta carregar. Né? Então, quando a gente olha tudo de ruim que acontece, a gente usa isso, né? Ah, Deus faz isso porque sabe que dá conta, né? Como se a deficiência, como se o autismo fosse um castigo para os pais, um castigo para a própria criança. E a gente precisa rever muito isso, né? É, é, as famílias dos nossos estudantes, público da educação especial, elas são sim, né? Muito determinadas, muito presentes, na maioria das vezes são sim. Então, fardo para quem consegue carregar, né? Eu aguento, você aguenta, nosso aluno aguenta, né? E é uma frase capacitista que a gente precisa excluir. Outra frase, né? Você é uma pessoa especial. A gente não fala, a gente não fala, quando a gente se dirige, né, a alguma pessoa para falar que ela é especial, a gente não pode pensar numa deficiência. Ela não é especial porque ela é deficiente, né? Ela é especial porque ela é especial, independente da deficiência. Não tenho pernas para fazer tal coisa. Isso a gente usa quando a gente
não está conseguindo fazer aquilo que a gente se propôs fazer. E a deficiência está aí no contrário, né, nos membros inferiores, não impede a pessoa de estar fazendo qualquer coisa, tá? Outra frase, você é linda, nem parece PCD. PCD é pessoa com deficiência, esse termo que a gente usa é correto, tá? Quem é lindo, né? A gente não precisa especificar por que que a pessoa é linda, né? Se a gente vê essa carinha aí na nossa tela, linda, ela é linda porque ela é linda. Ela não é linda porque ela é PCD, tá bom? Outra frase capacitista. Você fala também, nem parece que é surdo. O surdo, ele é uma identidade, né? A surdez está associada à identidade e não à perda auditiva. Então, muitos surdos que usam libras, eles falam sim, né? Foi desenvolvida a, a oralização dele, né? Então, ele consegue sim falar, tá bom? Sem nenhum problema, tá bom? Então, vamos continuar aí com o nosso ATPC. Só para a gente falar um pouquinho do trabalho que foi feito pela equipe de educação especial em âmbito nacional, em âmbito estadual, a equipe da IFAP, junto com a equipe do Centro de Mídias, avançou bastante, né, nesses 2 últimos anos que nós tivemos de pandemia. Eu acho que um marco desse período de pandemia para a educação especial foi a inauguração do canal da educação especial no Centro de Mídias. Então, exclusivamente é uma data, para quem trabalha com educação especial, bastante importante para a gente. O lema desse canal é nada sobre nós sem nós, né? Então, vamos ver aí, vamos ver como as coisas avançaram, né, de 2020 para cá, com relação à educação especial, lá com as equipes centrais da IFAP e do Centro de Mídias. Em 2021, foi publicada a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, né? Nessa política, ela tem as premissas, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é importante a gente conhecer, é um documento que a gente precisa estudar, não só quem está envolvido com a educação especial, mas principalmente quem está lá na sala de aula, para entender o funcionamento dessa política dentro da nossa secretaria, né? Eu não posso ofertar aquilo que não está na política, né? E quando eu estudo, quando eu vejo, eu consigo encontrar caminhos, né? Então, estudar essa política, entender de que forma que a secretaria vê essa política, pode consolidar muito saber da gente e acrescentar lá na nossa prática pedagógica, beleza? Bom, junto com a política, né, a política teve a participação de outros personagens que não são só da secretaria, né, como do Instituto Rodrigo Mendes, que teve colaboração para a política, e junto eles saíram muito pertinho, assim, coisa acho que de 10 dias, 15 dias, sai o documento orientador do ensino colaborativo, né? O ensino colaborativo, ele veio para casar lá com a política, né? O ensino colaborativo, ele vem ser o quê? Ele vem ser o trabalho compartilhado na sala de aula ou fora, né, em espaços de discussão entre o professor docente da sala de aula e o,
o professor especializado. Então, de que forma que isso vai acontecer, né? Na nossa diretoria, começamos a atribuição no segundo semestre desse ano, os diretores e os coordenadores já receberam orientação legal, né, formal, de como deve ser essa atribuição de aulas, mas só para vocês entenderem um pouquinho sobre o ensino colaborativo, ele vai ocorrer de que forma? A cada turma lá da escola onde vocês estão, que tenha um aluno público da educação especial, vai poder ter atribuída 2 aulas para o professor especializado, né? Então, se a gente pensar nos anos iniciais, o professor de arte, de educação física, de inglês e o professor regente da sala, juntos eles vão poder discutir com o professor especializado qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma de fazer acontecer essa aprendizagem desse aluno, os avanços desse aluno lá na sala de aula. Inicialmente, isso vai iniciar em espaços de reuniões, que podem ser também o ATPC, né? Por exemplo, enquanto o professor estiver na aula de educação física, o trio gestor organiza para ele um espaço de discussão com esse professor especializado. O ensino colaborativo ele passa por fases, por etapas, e a última delas é dentro da sala de aula. Então, inicialmente, né, o professor do ensino colaborativo, ele vai estar em espaços de reunião com vocês, tá? De discussão. E depois, no momento certo, ele vai para a sala de aula. Nesse momento, todas as escolas, elas podem ter o ensino colaborativo, as aulas atribuídas por professor especializado. Que entrave a gente encontra nesse momento, né? Nós estamos aí, não podemos abrir contrato, porque estamos no período eleitoral. Mas eu creio que em 2022 essa atribuição aconteça de forma regular, tá? Também, que a gente já falou, né, no dia 24 de agosto, foi inaugurado aí o canal da Educação Especial. Todos vocês são convidados a assistir, a participar do chat. É um canal aberto para todo mundo e a gente depois vai ver de que dias que a gente pode acessar o canal. Em 2021 também foi ofertado pela EFAP, pelo AVA, um curso de Libras, né? E o curso de 75 horas para os profissionais da educação, que foi um curso bastante completo por área da deficiência. Então, ele teve a introdução, depois ele teve os módulos, né? Educação deficiência auditiva, altas habilidades, a surdo-cegueira, a surdez, a deficiência intelectual e o transtorno do espectro autista. Um curso bastante completo, ele está aberto aí a segunda edição, na IFAP para inscrição, tá bom? E teve em Ribeirão Preto uma trilha formativa para as lideranças da rede. Então, em cada diretoria, participaram 9 pessoas. Então, se deslocou e foi para Ribeirão Preto, junto com a equipe central da educação especial, para essa trilha formativa, né? Foram o PEC de educação especial do núcleo pedagógico, um PEC de linguagem, aqui na nossa diretoria foi a Luciana de arte, que tem um envolvimento bem grande com a educação especial, o diretor do núcleo, né, que ele foi substituído por uma PEC, 3 coordenadores de escolas que não têm sala de recursos e 3 coordenadores do grupo de acompanhamento das escolas, tá? Então, vamos lá prosseguir com a nossa formação, né? Nesse modelo de política de
da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. Aquilo que a gente usava, público-alvo de educação especial, ele cai, né, na política e passa a chamar estudantes elegíveis ao serviço da educação especial. O que significa isso? Que é esse público que está aí listado, né, que é contemplado pelos serviços. Quais são esses serviços? É a sala de recursos, o cuidador, o ensino colaborativo, o transporte, esses são a tecnologia assistiva, esses são os apoios, esse é o público que pode receber que recebe os atendimentos da rede, os apoios da rede, tá? E a gente precisa olhar para a política, como eu já falei, de forma que a gente consiga atender todos eles, né, de forma integral. A gente não pode indicar uma coisa que não existe na política, um personagem que não existe, se o aluno a gente não tentou fazer tudo aquilo que ele precisa. Por exemplo, né, mandar para a sala de recursos, fazer adaptação curricular. Então, a gente precisa dar os apoios que a política contempla. Beleza? Então, são os deficientes, né? Que é o público elegível ao serviço da educação especial, os deficientes físicos, os deficientes auditivos, os surdos, que são aqueles que se comunicam por libras, a deficiência visual, seja ela a cegueira e a baixa visão, deficiência intelectual, a surdo-cegueira, a deficiência múltipla. Múltipla quer dizer quando tem mais de uma deficiência associada, o transtorno do espectro autista e os alunos com altas habilidades de superdotação. Lembrando que, para o aluno com deficiência intelectual, a gente precisa ofertar para ele adaptação curricular, né? Já o aluno com altas habilidades, embora ele tenha altas habilidades, isso não quer dizer que ele não precise de adaptação. Adaptação dada para o estudante com deficiência intelectual, ela tem caráter complementar. Eu vou adaptar para que ele entenda, para que ele compreenda, para que ele avance nas suas habilidades, tá? Com relação ao aluno com altas habilidades, a adaptação curricular ela é de caráter suplementar, ou seja, ele está dentro de um padrão, ele está acima de um padrão, aliás, desculpa, eu tenho que propor para ele adaptações suplementares, além daquilo que eu dou na minha sala de aula, tá bom? Vamos lá, continuando. Essa é a estrutura da Educação Especial do Estado de São Paulo hoje, né? O que a gente oferece? A gente oferece um professor especializado que ele pode estar na sala de recursos, ou do ensino colaborativo, ou na itinerância, tá? Dentro aí das especificações do professor especializado, das funções, desculpa, das funções do professor especializado, desse acompanhamento, ele atende quando é na sala de recursos ou na itinerância, exclusivamente no contraturno, tá? E o ensino colaborativo, ele acontece no turno do aluno. Então, muitas vezes o professor do ensino colaborativo, ele não vê o aluno dele, né? Ele vai apoiar o professor de um aluno que não é atendido por ele, quando é o caso de um professor, por exemplo, que faz, que dá acumula cargo, né? Esse professor, ele não consegue ver o aluno dele. Se ele está de manhã no atendimento, ele vai fazer o ensino colaborativo dele no período que ele está, e o aluno dele, quando é atendido de manhã, na verdade, ele está lá na sala de aula no período da tarde, tá? Mas isso não impede que aconteça. O atendimento educacional, né, que é a sala de recursos,
nas duas formas que eu já falei, ou na modalidade itinerante, quando não tem espaço físico, ou na sala de recursos, instalada nas escolas. Na secretaria ainda existe a classe regida por professor especializado. Que CRPE é essa, né? Era aquela antiga classe especial. A gente causa estranheza para a gente, porque aqui na cidade de Campinas, esse serviço não tem mais disponível. Então, eh, a gente não tem esse professor, né? Esse professor já teve, sim, né? Mas ele está aí no atendimento educacional especializado na sala de recursos. A secretaria também, né, a estrutura da educação especial contempla o intérprete de Libras. Nós temos o atendimento escolar domiciliar, que é para aqueles alunos que não conseguem ir para a escola por conta de um problema grave de saúde, né? E que tem um afastamento superior, igual ou superior a 180 dias. O atendimento escolar em ambiente hospitalar, então o aluno que fica internado por um grande período de tempo, ele é atendido em classe hospitalar também. Na nossa política tem o cuidador, né, exclusivo para higiene, alimentação e locomoção. O atendimento não exclusivo nas escolas privadas sobre custeio público. O que seria isso, né? A gente tem dois modelos aí. Um modelo das organizações da sociedade civil, como a APAE e a Pestalozzi, sem fins lucrativos, e as escolas, aqui no caso de Campinas, a Tiquira, né, que é uma escola particular e tem convênio com a secretaria. Então, a secretaria, né, a SEDUC, custeia a, a mensalidade desse aluno que faz parte do convênio. E o transporte regular e o transporte adaptado para os alunos que têm problema de mobilidade. Vamos passar, que nosso tempo está apertando. Aí eu trago para vocês 2 slides para falar como que está os números da educação especial no estado de São Paulo, né? Aí é um gráfico que mostra as matrículas da educação especial nas escolas estaduais, comparando de 2008 até 2020. A gente vê que esse número é crescente, né? Então, cada vez mais esses alunos estão, né, na nossa rede. Aí tivemos sempre crescendo, né? Então, isso para a gente é um sinal legal que eles estão indo para a escola. Vamos lá para o próximo slide. Esse é o caminho contrário, né? Que a gente falou, da classe especial, a CRPE. Em 2018, olha quantas a gente tinha, né? Em 2020, olha só o número de classes regidas por professor especializado, que são as classes especiais, só tem 113 num estado grande como o nosso. Vamos continuar. Aí tem as diretrizes da política de educação especial, né? Com coisas importantes aí para a gente ver, eu não vou passar um por um, mas a política diz que a escola ela tem que ser inclusiva, a gente tem que fomentar essa cultura inclusiva dentro dos espaços escolares, onde a educação especial ela tem que estar sendo compartilhada com a rede regular. A educação especial não pode andar sozinha, como se fosse uma coisa e a rede regular fosse outra, né? Temos que caminhar junto. Fala da educação básica, né, da conclusão da educação básica. Educação básica é para alunos até os 17 anos, então eles precisam ter garantido o direito deles de estar na escola, de ter direitos aí, né, do desenho universal da aprendizagem. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que quando
alguma pessoa não consegue talvez acessar um teatro, que aquele teatro, o problema não é a pessoa com deficiência, o problema é o espaço que é deficiente, porque nesse desenho de universal de aprendizagem, todos precisam acessar, todos. E a educação é um espaço deles, um desses espaços, onde todos possam acessar. É, Vamos ver a ampliação da sala de recursos, o ensino colaborativo, que é esse que eu já expliquei para vocês, a tecnologia assistiva, que pode ser de grande porte, por exemplo, um notebook para um aluno com deficiência física, que não consegue usar lápis, né, para escrever, uma caneta para fazer os registros dele, até um simples engrossador de lápis, né, até um simples EVA em cima da carteira para o braço dele não escorregar, o material dele não escorregar. Isso é tecnologia assistiva. A cultura inclusiva, que é isso que a gente está fazendo, né? Esse é o terceiro ATPC que eu gravo esse ano, então é o espaço aberto para que a gente traga esse assunto, para que vocês venham conhecer esse assunto. E a oportunidade no mercado de trabalho, né? Educação e trabalho caminhando juntos, porque um dia esses nossos alunos vão sair da escola, né? E eles têm condições, sim, de estarem inseridos no mercado de trabalho. Vamos ver. Aí nós estamos encerrando. Vamos falar um pouquinho aí do canal da Educação Especial. Lá naquela barrinha é uma bolinha, Educação Especial. Quando a gente abre a tela, a cor predominante do canal é cor de rosa, né? O canal da Educação Especial, ele é transmitido a TPC na semana A, ou seja, na semana que a escola faz a TPC, e não da diretoria de ensino. Então, na próxima semana terá a TPC da semana da Educação Especial. Então, ele acontece ao vivo todas as terças-feiras, das 8h30 às 9h45, né? E nos outros dias da semana ele reprisa no mesmo horário de manhã. Reprisa de tarde, das 15 às 15h45, de terça a sexta-feira, na semana A, e reprisa à noite das 19 às 19h45, também na semana A, tá bom? E todos vocês estão convidados para assistir a programação. Os ATPCs são excelentes e têm ajudado bastante os professores. A gente tem esse feedback, né? Como foi legal, olha, eu assisti, olha, nossos professores gostaram, então ele está aí, é para a gente usar, é uma conquista, e vamos usá-lo com bastante exploração, tá bom? Eu queria desejar para vocês uma excelente semana de trabalho. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Um beijo.